E eu tava pensando sobre fonte, né? E a imagem que vem na minha mente quando a gente fala de fonte é um lugar que você vai, como se você fosse fazer uma trilha. E você vê aquele lugar com árvores, com pedras, rios. E você vê aqueles rios escorrendo por todos os lugares. Seja um lugar raso, seja um lugar cheio de pedras. O rio, a água, sempre vai passar, independentemente do obstáculo que encontrar pela frente. E é isso que eu fico. Eu acho fantástico esse mover das águas. Né? Não existe obstáculo para a água. Ele entra em qualquer lugar que ele quiser entrar. E por que eu estou falando isso? Porque a fonte ela é criadora de princípios. Né? A fonte ela foi criada e quando a gente vai lá em João 7, bom dia, Eliana, seja bem-vinda ao nosso terceiro dia do desafio. Se você puder abrir João 7, 37, eu vou ler aqui para vocês na versão transformadora, é uma versão da Bíblia que eu tenho lido e que eu tenho achado de fácil entendimento e que eu tenho achado muito bom para estudar, né, na hora de estudar para poder explicar. E nesse versículo, bom dia, Zelinha, seja bem-vinda. Que bênção. E quando vocês estão entrando, vocês podem vir aqui, gente, e curtir muito esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. O aviãozinho também está aqui embaixo. Vocês clicam nele e vai enviando para pessoas enquanto a gente está conversando aqui, tá? Bom dia, Everton. Seja bem-vindo à aula de hoje sobre fonte. Vocês vão curtindo, curtam, compartilhem para que mais pessoas sejam tocadas, para que mais pessoas sejam influenciadas pela fonte que nós temos hoje, tá? E quando eu leio João 7,37 na versão transformadora, diz o seguinte: no último dia, Jesus estava numa festa chamada Festa das Cabanas, que é uma festa judaica, certo? Então imagine cheio de pessoas, aquela multidão, né, passando. E Jesus teve aquela coragem e começou a conversar com as pessoas. O versículo 37 diz o seguinte: no último dia, o mais importante da festa, no dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. O verso 38 diz o seguinte: pois as escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crê em mim. Olha que poderoso Jesus está falando aí. E veja que ele sempre coloca uma condição, né? No verso 37 diz: quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, você precisa se deslocar de onde você está. Porque a água não vai chegar até você se você não fizer nada. Você entende isso? Muito bem-vinda, Bianca. Coisa boa ter você aqui. Bianca é missionária da Alemanha. Vocês estão assistindo, curtam, curtam muito, curtam, para que mais pessoas entrem aqui na nossa live. Compartilha essa mensagem. No verso 37, a condicional de Jesus é o seguinte: quem tem sede, venha. E é isso que acontece na nossa vida, na prática. Quando você tem sede, você faz o quê? Você vai até a cozinha ou até a geladeira, onde tiver água na sua casa, você vai, pega a água e bebe. Todo mundo faz isso. E não vai ser diferente quando nos tratamos da fonte que estamos falando hoje, que é Jesus. Entende? Ele falou aqui no verso: quem tem sede, venha. E quando você vai até ele, ele fala o quê? Beba. Entende? Então, os rios, eles só vão existir porque tem uma fonte.
O que eu quero dizer com isso? No verso 38, Jesus fala que rios brotarão do interior de quem crê. Essa é a segunda condicional. Só vai acontecer dessa sede acabar de quem crê nele. Quem crê que ele é a fonte. E quando você bebe da fonte, então vem mais. Enquanto você pensa que, vou lá beber de novo, vou lá beber de novo, você vai bebendo, bebendo e essa fonte nunca acaba. Você sabe o que quer dizer nunca? Você sabe o que quer dizer nunca? É exatamente isso. Nunca vai acabar. Então os rios que a gente bebe de Cristo, de Jesus, estão aqui do nosso interior. Ele falou no verso 38 que fluirão do nosso interior rios de águas vivas. E essas águas dentro de nós, ela nunca se acaba. Agora, ela nunca vai se acabar quando você for diretamente para a fonte. Quando você tiver sede, vai para a fonte. E na fonte nunca vai faltar água. São rios de águas vivas que vão brotar de dentro de você. Eu quero saber, você tem bebido dessas fontes de águas vivas? Se você não tem assim constantemente, mas eu quero que você escreva. Quero que você escreva isso aí nos comentários. Do meu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero que você escreva isso. Ai, Marrose, vamos escrever porque escrever faz você ler. É o mesmo processo que você fala. Como a gente não está podendo falar porque não há ligação aqui, eu quero que você escreva. Fala para mim. Rios de águas vivas brotarão de dentro de mim. E se você, além de escrever, falar aí com a sua boca, eu quero que você declare isso para a sua vida mesmo. Rios de águas vivas brotarão de dentro de mim. Tenha convicção disso. Tenha convicção dessas fontes que você carrega. Sabe? Existem essas condições que Jesus coloca. Se tem sede, venha. E quando você for beber, coloca aí. Rios de águas vivas. Eu vou escrever aqui para incentivar você. Rios de águas vivas brotarão de dentro de mim. Brotarão. Estou escrevendo aqui. Eu quero ser a pessoa que dá exemplo também, na verdade. Rios de águas vivas brotarão de dentro de mim. É a fonte que nos dá energia, a fonte que nos dá aquilo que a gente precisa para viver cada dia. E eu estava falando com as meninas ontem que eu ministrei, de que esse primeiro momento da manhã, né? Esse primeiro momento nós estamos buscando da fonte. Né? Antes de começar aqui, eu fico um tempo, eu oro, né? Ao Senhor, eu começo a receber da fonte. Isso mesmo, Simone colocou, rios de águas vivas brotará de dentro de mim. Vivi também, rios de águas vivas brotarão de dentro de mim. Celsa também, rios de água, do meu interior sairá rios de águas vivas. Isso mesmo. E da mesma forma que você escreve, fale também. Né? E eu estava falando ontem para as meninas, esse primeiro momento de acordar cedo, às vezes é difícil. O corpo não quer, a mente não quer também por causa da preguiça e tudo mais. Só que eu digo a vocês, é o melhor momento do meu dia. O melhor momento. Sabe por quê? Porque eu estou buscando da fonte. Eu estou buscando da fonte. Se Jesus disse que está com sede, venha todos os dias de manhã. Quando eu acordo, eu estou indo.
Eu estou indo beber. Eu estou fazendo a minha parte de chegar na fonte e beber aquilo que ele tem para mim. Porque aquilo que ele tem para mim é aquilo que eu vou precisar no meu dia. Entende? A fonte, ela vai te dar instruções do que fazer no dia, com quem se encontrar, com quem falar. Muitas vezes você vai ser usado para falar para as pessoas que para você é algo que está fluindo natural, mas a pessoa está precisando ouvir aquilo. Ou mandar uma mensagem para a pessoa e ela está precisando daquela mensagem naquele momento. Por que, Marruz, isso acontece? Porque se nós estamos indo direto na fonte e a fonte nunca seca e flui de nós rios de águas vivas, nós precisamos distribuir esses rios. Tem pessoas que estão com sede e não sabem. Você sabia disso? Eu pergunto a você, você sabia que tem pessoas que têm sede, mas não sabem? É por isso que às vezes quando a gente fala, a gente começa a colocar os rios que existem dentro de nós para fora, as pessoas olham e, nossa, eu precisava ouvir isso. Nossa, você me tocou com essa mensagem. Por quê? Porque elas estavam com sede, mas não sabiam. E muitas vezes não sabem buscar diretamente na fonte. Então que nós sejamos esses rios de águas vivas para as outras pessoas. Nessa manhã, a partir de hoje, na verdade. Que a gente seja o multiplicador da fonte que nós temos. A Everton colocou, rios de águas vivas brotarão de dentro de mim. Isso mesmo. E eu vou te dar aqui um versículo chave que mudou também a minha ideia, né? Que pessoas falam, fonte, a pessoa é uma fonte e tal. Mas de onde vem a fonte? Se você puder abrir, ou se você quiser anotar, certo? Colossenses 2, 2. Deixa eu ver se é aqui. É Colossenses 2. Isso. Colossenses 2. Eu vou ler o 2 e o 3 para vocês aqui. Por que eu vou ler esse versículo? Porque eu quero que vocês prestem bem atenção. Foquem no que a Bíblia está chamando de fonte. De quem era a nossa fonte. E aí diz o seguinte, eu vou ler na versão transformadora, que é a versão da Bíblia que eu tenho estudado, tá bom? Diz assim. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Entende? O segredo de Deus. Algumas versões dizem mistério, né? Mas aqui está dizendo que o segredo de Deus é o próprio Cristo. E não acaba por aí. Vamos ler o verso 3. O verso 3 diz o seguinte. Esse verso 3, quando eu li da forma como eu estou entendendo hoje, eu chorei. Eu chorei assim de verdade. Porque eu digo, meu Deus, eu li tanta Bíblia, li tantas vezes e não tinha esse impacto que eu tive dessa última vez que eu li. E na versão transformadora parece que é como que abriu assim a venda que existia nos meus olhos. Diz o seguinte. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nossa, meu Deus. Você lembra que no verso 2 está dizendo que o segredo de Deus é Jesus Cristo? No verso 3 está complementando. Nele, em Jesus Cristo. Todos os tesouros escondidos de sabedoria e conhecimento estão nele. Uau! Eu quero saber aí, vocês que estão online, eu quero saber quem quer ter a sabedoria e o conhecimento de Deus. Escreva aqui, eu quero. Eu quero falar com vocês sobre isso, mas eu vou falar quando você colocar aqui. Eu quero. Quem quer ter essa sabedoria divina? Quem quer ter esse conhecimento? Escreve aqui embaixo, eu quero. A Alisson colocou já, eu quero, Celso, eu quero. Amém.
E preste atenção nisso. Está disponível para todos nós essa sabedoria e esse conhecimento. Acabamos de ler. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, eu falei no início que a fonte ela nunca acaba, você lembra? Agora imagine a sabedoria e o conhecimento de Deus. Nossa, quando a gente busca, nunca acaba. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem muita coisa que eu não sei. Salomão fala sobre isso, né, no seu livro de Provérbios. Ele fala sobre isso. E eu vou dizer a você que você colocou aí, eu quero essa sabedoria, eu quero esse conhecimento. A gente encontra, sabe aonde? Nele, em Jesus. Mas como, Marrose? Como assim eu vou encontrar nele? Como eu vou encontrar em Jesus? Lembra que a gente leu no início que ele é a nossa fonte? Você lembra disso? Ele é a nossa fonte. E ele falou o quê? Quem tem sede, venha e beba. Foi isso que ele falou. Então o segredo para que a gente tenha mais sabedoria e mais conhecimento nele está justamente em irmos até ele. Vamos até ele todos os dias. Em Tiago, no livro de Tiago, ele fala: quem quer sabedoria, peça a Deus, ele é generoso para dar. Jesus fala sobre isso. Entende? Então a sabedoria é só chegar na fonte, não tem outro jeito. Vamos diretamente para a fonte, como Jesus falou. E quando nós fomos, e como ele fala, né? Quem tem sede, vem aí, beba. Quando a gente bebe, acontece o quê? Começa a fluir de dentro de nós e muitas vezes a gente nem está sabendo. Estava conversando também ontem com as meninas de um grupo que eu estava participando. Até com a minha mãe eu comentei, eu digo, mãe, eu tenho estudado, eu escrevo lá as coisas que eu tenho que falar, né? Umas palavras-chave para começar. De repente, no momento que eu falo, que eu começo a fluir rios de águas vivas, sai o tema, mas sai da forma diferente como eu imaginei, da forma como eu treinei, da forma como eu estudei. É impressionante. Eu desejo que você também beba da fonte. Mas nós estamos fazendo isso, eu quero dizer a você. Todos os dias, às 5h57, nós estamos nos conectando com a fonte. E a consequência dessa conexão vai ser mais sabedoria e mais conhecimento para você. Entende? Agora, uma coisa que eu vou pedir para vocês também. A gente busca, quando a gente tem sede, Deus dá sabedoria e a gente precisa fluir, tá? Então, esses ensinamentos, esses insights, tudo que a gente tenha aprendido, eu quero que vocês também fluam para outras pessoas. Entende? Por que você está falando isso? Porque eu não sei, mas se você para pensar num lugar que existe a fonte, a nascente de rios, eles nunca param de jorrar. As águas nunca param de passar. Nunca, eu nunca vi isso acontecer. Não existe esse fenômeno da natureza que vai parar a água. E mesmo quando a gente está num rio que vê aquelas águas tranquilas e mansas, mas não se engane, as águas estão correndo. Pode ser que estejam de uma forma mais tranquila, mais devagar, mas as águas estão correndo. Você entende? Não para. Tanto é que tem pessoas que dizem, o banho de rio que você tomou ontem não vai ser as mesmas águas que você vai tomar daqui a 10 minutos. Porque os rios não param de jorrar. Então, que você não pare de jorrar aquilo que você tem recebido do Senhor. Tá? Você que está aí no grupo do desafio. Por isso que eu coloco atividades. Eu coloco as atividades lá para que você coloque em prática. Mas isso nada mais é do que brotar de dentro de você os rios que você está recebendo. Por que você está falando isso, Marrose? Lembra da lei da semeadura? Quanto você dá, você recebe.
E quanto mais você dá, mais você vai receber. Vai vir novos rios para você e você vai subindo de nível. Escreva aqui. Eu quero subir de nível. Você que realmente quer subir de nível, escreve. Eu quero subir de nível. E para subir de fato de nível, vamos na fonte e vamos transbordar para as pessoas. Quando fazemos isso, nós estamos subindo o nosso nível. E Deus pode nos usar poderosamente. Poderosamente. Nesses rios. Você entende? Então, é isso que eu tinha de mensagem. Rosemary escreveu aí, Celsa, eu quero subir de nível. E eu tenho percebido que vocês têm sido frequentes, vocês têm sido assíduas, né? Às 5h57 da manhã. Eu tenho percebido vocês, Simone, eu quero subir de nível. E eu quero dizer que vocês fazendo isso, né? Esse é o início, o desafio é o início. Vocês fazendo isso, vocês estão subindo um nível todos os dias. De conhecimento, estamos tendo conhecimento do Senhor, né? Há um transbordo aqui. Mas você vai subir mais ainda de nível quando você fazer para outras pessoas aquilo que aprendeu, aquilo que está estabelecido nas atividades. Porque lembre, os rios não param. Não para. Quanto mais você dá, mais novidade vai vir dentro de você, mais águas vão vir de você e águas novas. Entende? Fluirá de dentro de você. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Vivi colocou, eu quero subir de nível, estou subindo de nível. Muito bem. Isso mesmo. Essa é a ideia. Rios de águas vivas. Eu quero deixar essa mensagem para você. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Fluirão. Esse desafio veio da parte do Senhor. E as pessoas que estão acompanhando vão receber da fonte e vão distribuir ainda mais dessa fonte. Amém? Glória a Deus. Lembrando que é nele. Nele estão escondidos os tesouros. Sabedoria e conhecimento. Se você deseja isso, é nele. Em Jesus. Amém? Glória a Deus, gente. Que mensagem, né? Toda vez que eu falo de fonte, eu fico empolgada, eu fico animada. Eu fico querendo falar por horas e mais horas, né? Mas eu sei que a gente tem um horário aí. E vamos fazer aquela oração do nosso dia. Certo? Vou colocar aqui a música. Vamos fazer a nossa oração. Quero que você feche os olhos. Respira fundo. E expira. Respira fundo. E expira. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por mais um dia em que você fez. E nós vamos nos alegrar nesse dia, Senhor. Nessa manhã nós declaramos que você é a nossa fonte. Você é a nossa fonte, você é a nossa vida. E nós bebemos nessa manhã, Senhor, de você, daquilo que você tem para as nossas vidas. Oh, obrigada, Senhor, porque bondade e misericórdia têm me cercado todos os dias. Obrigada pela vida dessas mulheres que estão online, das pessoas que passaram, ouviram um pouco e saíram. Pai, que elas sejam preenchidas e entendam a importância de ir até você e beber da fonte. Que elas tenham esse entendimento, Senhor, de que se quer mais sabedoria, se quer mais conhecimento, tem que fazer um movimento de ir até você.
tua palavra diz, Senhor, quem tem sede, venha. Então precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos ir. E quando chegarmos, aí nós vamos beber. E os rios vão começar a fluir de dentro de nós, Senhor. Assim como eu imagine você também, que você está numa floresta, que você está num ambiente, na natureza, onde você consegue ver as árvores que estão muito verdes. Todas as plantas estão verdes, estão saudáveis. E você vê as pedras e vê as águas se movendo nas pedras. Vê as águas nas rochas e nada para essa água. Nada para essa água. E você percebe que tudo que está próximo aos rios, a esse rio, tem vida. Tudo é verde. Você olha para um lado e tem planta que dá frutos. Você olha para o outro lado e tem aquelas árvores enormes, todas saudáveis e verdinhas, porque estão perto da fonte. Eu te dou graças, Pai, porque nessa manhã nós estamos conectadas com a fonte certa, que é você, Jesus. E quando fizemos isso, nós descobrimos que é em você que está a fonte de sabedoria, a fonte do conhecimento. E nós bebemos dessa água. Nós bebemos dessa fonte. E que assim que bebermos, Pai, nós sejamos instrumentos para outras pessoas. A quem tem sede muitas vezes nem sabe. Que nós sejamos resposta de oração de pessoas. Que nós sejamos aquele diferencial no dia de alguém. Te peço que você abençoe o nosso dia. Livra e defenda todas nós de todo mal, de toda seta maligna, porque a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e não seremos atingidas. E nós queremos na tua palavra e a tua palavra é a verdade. Então eu declaro isso na vida de todas nós. E que tudo seja para a honra e glória do seu nome, Pai. Te damos graças e que assim seja no nome de Jesus. Amém, amém. Eu vi que muita gente entrou na hora da oração. Graças a Deus. Isso. Hoje nós recebemos da fonte. Que você seja a pessoa que vá transbordar dessa fonte. Seja esse rio que existe dentro de você. Existe um rio dentro de você. Rios de águas vivas, e que você flua no dia de hoje, tá bom? Então fiquem com Deus, sejam abençoadas, como disse a Simone ontem, na prática da palavra, e hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos continuar contemplando as coisas dele, vamos continuar pedindo direções da fonte e vamos continuar avançando naquilo que ele tem nesse propósito de 40 dias, tá bom? Grande abraço, mais um dia vencido. Fiquem com Deus.